Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras de engenharia mais impressionantes dos últimos tempos. Uma ferrovia gigantesca, em formato de anel, que a China construiu para dar a volta em um dos desertos mais hostis do planeta. Vamos nessa? Para a gente entender o tamanho do feito, primeiro a gente tem que conhecer o adversário. Os antigos viajantes da Rota da Seda tinham um nome bem sinistro para o deserto de Taklamakan, que basicamente quer dizer o seguinte: entre e você nunca mais vai sair. Um aviso bem claro sobre o quão mortal esse lugar sempre foi. E, mesmo assim, a China foi lá e construiu uma ferrovia que cerca o deserto por completo. A gente está falando de um circuito de 2.712 quilômetros de trilhos. É uma distância absurda que contorna todo o coração do deserto. E o ponto principal é esse aqui. Não é só uma ferrovia longa, é a primeira do mundo a fazer um círculo completo em volta de um deserto. É algo que nunca tinha sido feito antes na história da engenharia. E, para dar o devido valor a essa conquista, vamos entender primeiro a dimensão do desafio. Um deserto que era visto como, bom, basicamente inconquistável. O Taklamakan não é um deserto qualquer. Ele é o segundo maior deserto de areia movediça do mundo. É uma área enorme, super árida e praticamente sem ninguém, lá no oeste da China. Por muito tempo foi considerado uma barreira impossível de cruzar. Agora, olha que interessante essa comparação para a gente ter uma ideia da escala. O tamanho do deserto de Taklamakan é só um pouquinho menor que o da Alemanha. Imagina só, construir uma ferrovia circular em volta de um país inteiro feito de areia que não para de se mexer. E isso nos leva direto ao problema central da engenharia. A tarefa parecia impossível. Como construir uma base firme e estável em cima de um oceano de areia que está sempre em movimento? Os desafios eram absurdos. Pensa só, dunas de areia que se movem sozinhas até 20 metros por ano. Tempestades de areia que aparecem do nada. Temperaturas extremas que vão de um calor escaldante a um frio congelante. E claro, some a isso a falta de tudo: água, eletricidade, sinal de celular. E para completar, 65% da linha nova foi construída bem no meio de uma zona de tempestades de areia. Então, a pergunta de US$ 1 milhão: como é que se constrói uma ferrovia num lugar desses? A resposta foi uma mistura de força bruta com uma engenharia ecológica super inteligente. A solução foi realmente notável. A estratégia principal não foi tentar lutar contra o deserto, mas sim domá-lo, construindo uma barreira gigantesca, parte viva, parte estrutura de concreto. A abordagem foi em 3 frentes. Primeiro, elevar os trilhos. Foram construídas pontes enormes que somam quase 50 quilômetros, só para deixar a areia passar por baixo. Segundo, criar barreiras vivas, com plantio de milhões de arbustos e gramíneas que sobrevivem na seca. E terceiro, construir muros de concreto e túneis para proteger os trens do vento e da areia. A escala do plantio é uma coisa de louco. A gente está falando de 50 milhões de metros quadrados de grades de grama que foram instaladas no solo. E a função dessas grades é justamente criar uma primeira camada de estabilização. Elas seguram a areia no lugar e formam um tipo de escudo protetor ao longo dos trilhos. É a base de toda essa muralha verde. E além da grama, foram plantados nada menos que 13 milhões de arbustos e árvores que se dão bem com a areia. Um número realmente espantoso. E aqui está a parte mais genial. Foram usadas plantas super resistentes à seca, como o espinheiro marítimo. E para manter tudo isso vivo, eles instalaram um sistema de irrigação por gotejamento, todo controlado por inteligência artificial. Ele otimiza o uso da água e pode ser operado à distância. É tecnologia de ponta para fazer a natureza trabalhar a favor do projeto. Bom, a gente já viu como essa ferrovia foi construída. Agora vamos ver por que ela foi construída. Porque o impacto dela vai muito além da engenharia. Esse projeto não surgiu do nada, né? Ele faz parte de uma estratégia maior da China, de desenvolvimento ocidental, que começou lá em 1999 para diminuir a desigualdade entre as regiões. A construção da parte final da ferrovia começou em dezembro de 2018 e olha que impressionante, em menos de 4 anos, em junho de 2022, o anel completo foi inaugurado. O antes e depois é gritante. Comunidades que viviam isoladas agora estão conectadas com o resto do país. Produtos locais de ótima qualidade que antes se perdiam agora chegam a novos mercados. Isso, claro, aumentou a renda dos moradores e tirou muita gente da pobreza. E viagens que podiam levar dias agora são feitas em poucas horas. E que tipo de produtos agora estão circulando? Bom,
A região é muito rica em recursos, então coisas valiosas como algodão, nozes, tâmaras vermelhas e vários minérios agora podem ser transportados de forma rápida e barata, tanto para o resto da China quanto para o mercado internacional. É um impulso gigante para a economia local. Mas como acontece com muitos projetos gigantescos como este, a interpretação do propósito dele não é única. Vamos dar uma olhada nas diferentes visões sobre essa ferrovia. A posição oficial do governo diz que a ferrovia vai aumentar a unidade entre as etnias, fortalecer a defesa do país e ajudar a desenvolver as áreas rurais. Por outro lado, algumas organizações internacionais já levantaram preocupações de que a ferrovia possa ser, na verdade, uma ferramenta para aumentar o controle do governo sobre as minorias étnicas da região. Seja qual for a interpretação, o fato é que a ferrovia conecta áreas que antes não tinham ligação nenhuma, integrando a economia do sul da região de Xinjiang de um jeito tão forte que algumas pessoas na internet apelidaram a obra de o circuito fechado mais forte da Terra. No fim das contas, essa ferrovia se torna um símbolo muito poderoso. Ela é vista como uma demonstração da capacidade da China de superar obstáculos que parecem intransponíveis e também do seu foco em planejar a longo prazo para garantir o próprio crescimento. Não há dúvida de que há um triunfo da engenharia. Mas a questão que fica no ar é: que caminho essa nova rota da seda de aço vai construir para o futuro da região e das pessoas que vivem lá? Essa é uma pergunta que só o tempo vai poder responder.